Show de bola. Oi, Tá me D'Angelo. ouvindo bem, Márcio? Tô ouvindo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Tá me ouvindo Tudo em também, paz. né? Muito bem. Tô te Tá. ouvindo muito bem. Bom, eu Um já. prazer enorme ter você aqui, viu? Muito obrigado mesmo, Márcio. Não, olha só. Então, primeiro, boa noite para todos. Boa noite, D'Angelo. Para mim também é um prazer. É, eu adoro esses bate-papos de uma maneira mais informal, principalmente sempre quando é um assunto que tem algumas controvérsias. Quando a gente acha que a coisa está. É engraçado, quando a gente acha que a medicina está indo, já estabeleceu o melhor tratamento, a gente já estabeleceu o melhor diagnóstico, aí de repente, pum, dá uma reviravolta, é um trabalho publicado ali, outro aqui, e aí a gente volta, aí é a cirurgia que não se fazia mais, agora é a que se faz, a que a gente fazia já não. Isso que é o legal, né? Então, assim, esse é um assunto muito dinâmico, então eu acho que vai ser bem bacana. Eu queria agradecer então, o convite é uma honra. Para mim é um prazer. Eu acho que a gente pode começar, então, essa história, né? Maravilha, maravilha. Então, a sua apresentação formal, Dr. Márcio Cohen, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, coordenador do Centro de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Eu tenho o prazer de conviver com esse cara, receber pacientes desse cara. O currículo é vasto. Volto a dizer, o Márcio é um dos cirurgiões mais experientes do país. Você pode não dizer isso, que eu sei que você não vai Obrigado. dizer isso, mas é importante ressaltar, você é um dos principais nomes, sim, da cirurgia de ombro e cotovelo do nosso país. Por isso que também é uma honra receber você aqui, viu? Família tá bem, Márcio? Tudo em paz, né? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Maravilha, Obrigado. maravilha. Bom, a primeira questão é a seguinte: uma pessoa luxou o ombro pela primeira vez, tá luxado. O que você considera, o que você leva em consideração para a indicação do tratamento conservador ou tratamento cirúrgico? Tá, então vamos lá. Isso é a primeira questão que é importantíssima, a gente diferenciar os nossos pacientes. Uma coisa é o paciente que chega no consultório, doutor, meu ombro era normal, eu sofri uma queda, tive um primeiro episódio de luxação traumática, fui numa emergência, reduziram. O que eu faço agora? Tem 5 dias essa história. É diferente, e eu acho que a gente vai conversar sobre todos esses pacientes. É diferente daquele paciente que chega no seu consultório e fala assim, doutor, meu ombro já saiu do lugar umas 10 vezes. Começou isso há 3 anos atrás, quando eu estava jogando bola, caiu, e agora, às vezes eu vou me espreguiçar, ele sai do lugar, às vezes eu preciso ir numa emergência para alguém botar um lugar, às vezes eu coloco sozinho. Então, assim, diferenciando, esse primeiro cenário que você trouxe, ou seja, o que a gente chama de primo-luxação, primeiro episódio, luxou agora, o que fazer? Historicamente, o tratamento, esse já é um ponto interessante no tratamento, tá? Historicamente, tanto o tratamento conservador está correto, quanto o tratamento cirúrgico. Como é que funciona essa história? Antes do surgimento da artroscopia, quando a gente precisava fazer cirurgia aberta convencional, ah, por ser uma cirurgia mais agressiva, sempre se optou pelo tratamento conservador. E alguns pacientes iam bem com o tratamento conservador, outros pacientes não, ou seja, evoluíam para instabilidade. Eles eram um primeiro episódio, alguns deles não foram bem, evoluíram para uma luxação recidivante, e outros foram bem com o tratamento conservador. Então, o primeiro é a gente tentar estratificar quem são os pacientes que têm um fator de risco para a gente ir para a instabilidade, evoluir para a instabilidade. Então, o que a literatura é clara, o que a gente sabe se for um paciente, uma pessoa com menos de 25 anos de idade, sexo masculino, gosta de esportes de alta intensidade ou esportes que a gente considera de risco, esse normalmente é o paciente que depois do primeiro episódio tende a recidivar, ok? Diferente de um paciente de meia idade, não faz grande atividade física, normal, que a demanda é menor, esse é um paciente que tende a não recidivar. Eu estou falando assim, estamos falando de uma maneira geral para a gente ir afunilando, tá? Porque a gente tem que ir individualizando. E aí surgiu a artroscopia, ok? Que é um método muito pouco invasivo.
E a gente sabe, como você comentou bem, que qual que é a lesão essencial naquela pessoa que desloca o ombro? É a lesão de bancar, que é a lesão do labrum anteroinferior, do lábio anterior. Mais de 95% dessas pessoas, depois do primeiro episódio, fazem essa lesão. Mas alguns cicatrizam e não evoluem para a estabilidade, e outros cicatrizam numa posição que a gente chama de uma posição incompetente, e é o que evolui para a instabilidade. E aí, com a artroscopia, começou a se pensar, poxa, eu tenho um método de tratamento que é super pouco invasivo, por que não a gente já indicar no primeiro episódio? Para que a gente vai esperar o paciente ter o segundo episódio, quando eventualmente a minha lesão vai ser maior? Ou, eventualmente, o paciente ele vai ter feito todo um tratamento fisioterápico depois do primeiro episódio, aí passam 6 meses, você libera ele, ou 3 meses, libera ele para o esporte, aí ele tem o segundo episódio, aí você fala, poxa, agora eu vou te operar. Será que a gente perdeu tempo? E se for um atleta profissional? Imagina um atleta profissional. Será que a gente pode perder esse tempo? E aí começaram a surgir os trabalhos. Então, vamos operar o primeiro episódio. E, obviamente, operando o primeiro episódio, a taxa de recidiva é baixíssima, porque é você pegar o melhor cenário para a cirurgia. Luxou uma vez só, é aquela lesão, vamos dizer assim, com pouca... A cápsula não foi tão acometida, os ligamentos não foram tão acometidos, então é o melhor cenário. Então, óbvio que seria o melhor tratamento, mas tem um problema que eu falei lá atrás. Alguns pacientes a gente sabe que não vão recidivar. Então, se eu atender hoje 100 pacientes com primo-luxação, com o primeiro episódio, e eu operar os 100, provavelmente eu vou estar operando paciente que não deveria ser operado, que é o overtreatment. Ou seja, provavelmente pacientes que eu vou operar, eles vão voltar para mim daqui a 9 meses, Márcio, eu estou maravilhoso. Mas pode ser que se eu não tivesse operado, ele voltasse para Márcio, eu também estou maravilhoso. Perfeito. Então, qual que é a minha função quando eu estou diante desse paciente? Eu discuto isso. Eu falo, olha só, meu amigo, você tem 26 anos de idade, eu tenho essas duas opções. As duas opções estão adequadas. Você teve um primeiro episódio, luxação traumática, você tem uma lesão de labrum, lesão de bancar. A gente pode bancar o tratamento conservador. E a gente pode ir para o cirúrgico. Se você me perguntar, Márcio, qual é o tratamento que tem a menor chance de recidiva? No meu caso, tratamento cirúrgico. Márcio, você tem certeza que se eu não operar ele vai sair do lugar? Não, não tem. Pode ser que ele não saia do lugar. Mas a estatística joga contra você. Eu falo, se for um cara de 19 anos, eu falo, olha, a estatística é contra. A sua chance de recidiva é muito alta. Mas você, digamos que você tenha 20% de chance de não recidivar. A sua chance é muito maior de sair do lugar. Mas se não sair, você entrou no grupo dos 20%. Então, essa é a discussão, resumindo. Essa é a discussão. E uma vez que eu decido, não, vamos. Aí você vai perguntar a minha opinião pessoal. Vamos esquecer literatura. O que eu indico? Eu tendo a ser mais, vamos chamar de agressivo, porque é uma indicação cirúrgica, apesar de ser um método de técnica, uma técnica não tão invasiva que é o reparo artroscópico. Pacientes sexo masculino com menos de 25 anos. Márcio, eu gosto de surfar. Márcio, eu gosto de jogo. Pô, jogo bola 2 vezes por semana. Eu adoro vôlei. Eu luto meu karatê. Eu adoro MMA. Opera. Repara. Vamos jogar essa chance lá para baixo, perto de 0%. Porque você faz esportes e atividades que a chance dele sair do lugar é muito alta. E quando eu trato você no primeiro episódio, é melhor do que eu tratar no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, porque começam a surgir as lesões associadas. Então essa é a conversa, mas é o que eu falo, essa é uma decisão compartilhada. É diferente de uma situação que se você chegasse para mim, Márcio, meu ombro saiu 5 vezes do lugar. Aí eu falo, você tem que operar. Ah, mas eu quero fortalecer. Mas você pode fortalecer, pode até te ajudar, mas não vai estar tratando o que merece ser tratado. Então, ou seja, é uma conversa que é muito compartilhada. E a decisão médico-paciente totalmente compartilhada. Essa não é uma decisão unilateral. O primeiro episódio, num cenário, eu estou falando, obviamente, um cenário, gente, comum, o típico, o clássico. Eu não vou falar de exceções aqui. Então, num cenário comum, decisão compartilhada. Ponto. Para quem a minha balança pende para operar? Atleta de alta demanda, jovem. Vamos fazer o reparo. É mais ou menos por aí, D'Angelo. Pô, sensacional. Sensacional a tua explicação.
além de super didática, compreensível para todo mundo, inclusive para os próprios pacientes. Acho sensacional, Márcio, você deixar, você que, como um grande nome, como um cara que influencia muito, né, que as pessoas se inspiram, as pessoas se espelham, você colocar essa questão de você informar ao paciente. Você compartilha a decisão e faz isso efetivamente na prática. Isso é sensacional. Eu costumo dizer que a decisão final ali se vai fazer a cirurgia ou não, ou a decisão da cirurgia é do paciente. Que as pessoas falam, o que o cirurgião falou para operar? Não, peraí. A decisão é do paciente. O papel do cirurgião é fundamental para isso daí, né? Essa instrução. E claro, ele pode também, olha, exatamente como você falou, colocando a ciência aqui, na verdade, assim, considerando a ciência, o que eu acho? Você quer saber o que eu acho? Eu acho, sensacional. Não vou nem falar mais, porque é sensacional, sensacional. É isso. Eu tenho destacado a importância disso aqui com os colegas que eu tenho conversado. Perfeito. Decisão compartilhada. Ótimo. Maravilha. Sem dúvida. Maravilha. O primeiro episódio é esse. Aí já é diferente a instabilidade, que é o outro paciente, que é o outro... o outro paciente em que, vamos falar do caso traumático, também o clássico. Como você também comentou bem na introdução, a gente tem que lembrar que tem o paciente traumático, tem o paciente atraumático, né? Que a gente acaba caminhando para lados diferentes. Vamos falar do mais comum, é o paciente traumático. O paciente traumático que agora ele tem uma estabilidade. Não, Márcio, lembra que você me indicou cirurgia, eu tinha 23 anos de idade, no meu primeiro episódio eu optei por não operar. Acabou que, por conta disso, eu evolui para a estabilidade. Já saíram mais 5 vezes. Eu falo, não tem problema. Só que agora a minha conversa é outra. Lembra que eu te indiquei um reparo artroscópico? Eu não estou falando que você agora não tem mais essa indicação, mas eu tenho que estudar o seu caso para ver se você ainda tem essa possibilidade. Tá? E aí a gente começa a cair nas técnicas cirúrgicas, que é outra reviravolta absurda que está acontecendo na cirurgia do ombro. É uma coisa de maluco que eu não esperava que acontecesse tão rápido, essa reviravolta, tá? Então, como eu falei, na minha formação, por exemplo, eu comecei com a cirurgia aberta no tratamento da instabilidade, eu quando era residente, em que, mas procedimento de partes moles, que era o reparo de bancar aberto, que hoje em dia não se faz isso aberto, né? E aí a gente, quando surgiu a artroscopia, que beleza, vamos fazer tudo artroscópico. Só que a gente sabe que para a gente ter uma noção se uma técnica cirúrgica, falando de instabilidade, ela é boa ou não, a gente precisa de um follow-up mínimo de 5 anos. Eu operar o meu paciente, ele não recidivar em 1 ano ou não recidivar em 2 anos, eu não posso garantir que do ponto de vista de, vamos dizer assim, de melhor técnica para a gente estabelecer um padrão ouro, vamos dizer assim, 2 anos não é o suficiente. Não é, a gente precisa de 5 anos. Então aí o que aconteceu? Começou a ter o boom da artroscopia. Todo mundo maravilhado, taxa de recidiva baixíssima. Follow-up de 2 anos, baixíssima. Follow-up de 3 anos. Só que aí começou a ter as recidivas. E aí, voltando nesse meu paciente que agora tem 5 episódios, a gente começou a ver, poxa, eu fiz um reparo artroscópico, mas ele recidivou. Quem é esse paciente que eu faço o reparo e recidiva? Quem é? Aí a gente começou a entender as lesões ósseas. O que é isso? Então a gente está falando, a glenoide é um continente. O exemplo que eu dou no consultório é como se fosse, eu não jogo golfe, né? Mas todo mundo sabe que a bolinha de golfe fica apoiada naquele cone. É a cabeça do húmero apoiado na glenoide. Então quando o paciente ele evolui para instabilidade, o que acontece? A cabeça do húmero, glenoide. Saiu do lugar uma vez, saiu 2 vezes, saiu 3 vezes. Vai fazendo um atrito na borda anterior da glenoide e vai fazendo um desgaste, uma perda óssea. Perda óssea primeiro de 3%, de 5%, de 10%. E também a lesão de Hill-Sachs, que é aquele amassado na cabeça do húmero. E aí começou a se perceber, opa, os pacientes que eu faço reparo artroscópico, que eu indiquei artroscopia, e a minha cirurgia ficou linda, mas eles têm uma lesão óssea da glenoide, eles tendem a recidivar mais. E aí começou a se falar um número mágico, isso em 2007, 2008, o número mágico era 20%. Era o seguinte, a gente agora está falando de instabilidade, não é primo episódio. O paciente chegou no teu consultório, instabilidade do ombro. Você tem indicação cirúrgica, vamos operar, doutor, qual é a técnica?
Tem lesão óssea da glenoide maior que 20%, cirurgia aberta. Aí é a cirurgia de Latarjet, vamos falar dela, que é uma cirurgia em que a gente faz a gente faz um preenchimento ósseo, a gente usa um enxerto, que é o processo coracoide. Lesão menor que 20%, artroscopia. Aí começou a fazer. Isso em 2007, 2008, a gente continuou fazendo assim, artroscopia. Aí começou a ver que essa lesão óssea que a gente chamava de 20% não é bem 20%. E aí começaram a surgir outros números. Alguns trabalhos falando 13,5%, outros trabalhos falando 12%. E o mais confuso dessa história, como é que se mensura essa perda óssea? É na ressonância, é na tomografia, e os exames de imagem foram evoluindo. E aí também foram surgindo scores. Então eu acho que a gente está caminhando, eu vou para o final para a gente voltar, só para vocês entenderem por que eu estou fazendo esse contextualizando. Porque tem um cirurgião suíço que é muito famoso, muito respeitado, chamado de Christian Gerber, que deu uma aula recente falando reparo artroscópico labral, standard or malpractice, ou seja, é o padrão ou é uma prática errada, ou seja, condenando a artroscopia no paciente com estabilidade do ombro, ou seja, pesando a mão para entrar direto de sola numa cirurgia mais agressiva, que seria a cirurgia de Latarjet. Eu discordo um pouco desse pensamento, mas é porque começou a se ver muita recidiva com a artroscopia, tá? Então, o que é o grande segredo, então, voltando para o meio da história? Uma vez que eu indiquei a cirurgia, o grande segredo do cirurgião, o grande segredo, é exatamente conseguir estabelecer e estratificar quais são os fatores de risco que fazem com que um paciente que vai para o reparo artroscópico tenha uma chance de recidiva muito alta. E aí, nesse cara, você fala, não, eu não posso fazer essa cirurgia. Eu vou para a cirurgia óssea. E, mais uma vez, assim como no primeiro episódio, eu compartilho com o paciente. Vou te dizer por quê. Porque, de um lado, eu tenho uma cirurgia, o reparo artroscópico. Quando eu falo reparo artroscópico, gente, eu estou falando do reparo labral, tá? Cápsula labral. Às vezes eu não vou falar inteiro. Por que isso? Porque a própria cirurgia de Latarjet, ela pode ser feita artroscópica. Então, assim, essa é uma cirurgia anatômica. A cirurgia de Latarjet é uma cirurgia não anatômica, em que eu tiro, então, um osso daqui, que é o processo coracoide, e transfiro para a borda anterior da glenoide. Então, o que eu falo ao meu paciente? Eu falo, olha, você tem 25 anos, então já é um outro cenário. Lembra que você tinha o primeiro episódio, não operou, agora teve 5 episódios, a gente fez uma tomografia e você tem uma perda óssea da glenoide, você perdeu mais ou menos 10 a 15% da parte anterior da glenoide. Aí eu falo para o meu paciente a seguinte frase, se você me perguntar, Márcio, qual é a cirurgia que você pode me dar que a minha chance de recidiva, que eu não quero mais esse negócio no meu braço do lugar, é a menor possível? Eu falo assim, olha, é a cirurgia chamada cirurgia de Latarjet ou cirurgia de enxerto ósseo. Existem outras, vou falar dela que ela é mais comum. Por quê? É uma cirurgia que, pela mecânica dela, não vou entrar em detalhes aqui, a chance de você recidivar no seu cenário é menor. Mas tem um trade-off, aí tudo tem um preço. Ela é uma cirurgia não anatômica, então ela tem complicações que não existem na outra cirurgia. Poxa, Márcio, mas quais são as complicações da outra? Aí eu falo, olha, o reparo artroscópico, qual que é a minha complicação? Eu te operar e você voltar daqui a um ano e falar, poxa, saiu do lugar de novo. Essa é a minha grande complicação. E eu não estou queimando etapas, eu ainda posso fazer essa outra. Tá? Então eu compartilho isso com ele. Isso eu estou falando para casos sem ser uma indicação absoluta para cirurgia óssea, tá? Estou falando casos borderline. Então, nessa área cinzenta, do tipo que os dois tratamentos estão corretos. Então eu falo, meu amigo, eu posso fazer essa. Essa aqui, olha, eu garanto, não vai sair do lugar. Mas lembra, cirurgia de Latarjet. Quem quiser, ficar à vontade. Tem 2 publicações minhas recentes na Revista Brasileira de Ortopedia. E é legal que a Revista Brasileira de Ortopedia, que é uma super revista, ela tem acesso aberto. Ela é aberta. Você não precisa ser ortopedista. Entra lá no Google, se você botar o meu nome, cirurgia de Latarjet, tem esses 2 artigos. Um deles é publiquei agora, complicações da cirurgia de Latarjet. Ali até tem uma taxa mais alta porque eu estratifiquei complicações de um jeito em que eu considerei muita coisa complicação. Apreensão eu considerei complicação. Mas, ok.
Então, vocês vão ver que existem complicações neurológicas que na cirurgia artroscópica de bancar não existe. Sim, seria um erro muito grosseiro, eu praticamente desconheço, seria uma coisa muito grosseira. Infecção, por quê? É uma cirurgia aberta, tem mais chance de infecção, hematoma, do que uma cirurgia artroscópica. Vamos dizer, artrose, se você posicionar errado o enxerto, sim, que seria um erro técnico, mas você, ou seja, você, por melhor que eu seja, eu sempre falo, ninguém está passível de ter uma complicação. Ninguém, nem o melhor cirurgião do mundo. Então, são complicações nesse procedimento que não existem nesse outro. Eu estou falando isso para o paciente borderline. Então, eu, mais uma vez, ou seja, onde eu quero chegar? Eu compartilho, olha só, o que você quer? A gente pode ir para uma cirurgia menos invasiva, menos agressiva, mas eu não tenho como te garantir uma taxa de recidiva tão baixa como essa outra. Tá vendo essa outra? Eu explico, ó. Essa aqui, a taxa de recidiva é lá embaixo. Mas lembra, isso aqui não é uma cirurgia anatômica. Lembra, não é? Já é diferente daquele paciente que a gente hoje sabe que seria um erro fazer o reparo artroscópico. Seria um erro, por quê? Porque a chance de recidivar é muito alta, 20%, 30%. Você não pode operar um doente sabendo que 30% deles vai voltar. Não é aceitável esse número? Então, assim, e quem são esses pacientes? São os pacientes com lesões ósseas muito grandes, ou lesões ósseas combinadas muito grandes. E também, cada vez mais entra nesse rol os atletas a nível competitivo. Não digo outra coisa importante, principalmente para quem faz reabilitação. Não estou falando o esportista de arremesso. Estou falando o surfista de onda grande, eu estou falando o jogador de futebol, eu estou falando o lutador de MMA, que é muito comum na nossa prática. O reparo artroscópico num cenário de lesão óssea estaria errado. Vai dar errado. Aí a gente tem que ir para uma cirurgia que, por questões da maneira que ela funciona, que são outros princípios, aí depois vale a pena todo mundo pesquisar esse nome. Cirurgia de Latarjet é o nome do francês que descreveu ela. E só um dado interessante, ela foi descrita em 1954, ela foi muito utilizada nesses últimos 50 anos pelos europeus, principalmente os franceses. Os americanos praticamente condenaram ela e agora voltaram a fazer. Voltaram porque enxergaram que ela tem o seu espaço nesse grupo de pacientes que eu falei. Então vamos só lembrar, quem é o paciente clássico que não é área cinza, ou seja, é clássico para o Latarjet ou para uma cirurgia óssea de enxerto de ilíaco, que seja. Lesões ósseas grandes. O que é grande? Na minha prática, eu considero mais que 15%. O que é 15%, Márcio? Eu mensuro. Tem como medir, eu não vou entrar em detalhes, na tomografia tem como medir, na ressonância tem como medir. Lesão óssea. 2. Lesão óssea mais paciente jovem, esportista. Ou tem alguma situação, Márcio, que o paciente sem lesão óssea, você indica essa cirurgia já de cara? Tem. Como eu falei, é o esportista de alta demanda. Eu gosto de jogar rugby, eu gosto de jogar futebol americano. O reparo capsulabral artroscópico não vamos dizer assim, não é vamos dizer assim, o melhor. Mais uma vez, são todas essas questões, decisões compartilhadas e que vão ter uma influência danada. A opção que eu tiver com o meu paciente vai influenciar totalmente a reabilitação, vai influenciar totalmente quando ele vai retornar ao esporte, vai influenciar totalmente o que é o pós, vai influenciar, muda tudo. Quando eu estou tratando de um paciente que eu fiz um reparo capsulabral artroscópico, é um pós-operatório. Latarjet é outro pós-operatório. Outro cenário. Eu acho que é mais ou menos isso e a gente pode ir conversando conforme você achar aqui que a gente precisa seguir. Perfeito. A pergunta que eu ia te fazer em relação ao alinhamento das expectativas, você já falou aí nesse compartilhamento de informações, você já respondeu bem o que eu ia te perguntar. Maravilha. Então a gente separou aí em 2 grandes grupos de procedimentos. Legal. Eu particularmente já tive a oportunidade de assistir algumas cirurgias de ombro, inclusive desses tipos de reparo, tanto aberto quanto artroscópico. E eu te digo, Márcio, assim, para mim, ajudou muito. Ajudou muito. Quando eu passei a assistir muitas cirurgias, não sei se eu vou saber explicar, mas é a materialização do que a gente efetivamente vê no livro. Por mais que lá na graduação a gente estude
anatomia, cadáver, mas é a materialização efetiva. Eu acho que também é um pouco de maturidade, né? Foi um momento que já tinha uma certa maturidade, mas mudou bastante o meu olhar para o pós-operatório. Mudou bastante, tá? Então, como é que tenta falar para gente, Márcio, para esses dois cenários, por exemplo, pode começar com Latarjet, principalmente porque para o pós-operatório, para a fisioterapia, é muito importante a gente saber quais tecidos foram seccionados, quais Perfeito. foram reparados, tem enxerto, não tem. Então, claro que tem muitas nuances, um sem número de nuances. Tá? Você mesmo falou, o Latarjet não precisa necessariamente ser aberto. Pois é, pega um clássico Latarjet, diz pra gente o ato operatório e depois do artroscópico, por gentileza. Eu tenho certeza que vai ajudar Tá. muito o público aqui. Vamos lá, eu vi aqui que a Beth também, aí eu vou seguir tudo junto. Beth, Fidel fez Perfeito. um Beth, tudo bem, Beth? Que bom que você está assistindo. Ela perguntou sobre epilético e indicação de Latarjet. Isso é importante, tá? Por exemplo, o pessoal da Santa Casa de São Paulo, que tem uma escola maravilhosa na cirurgia de ombro, eles, por exemplo, contraindicam a cirurgia de Latarjet no epilético e para esses pacientes, e eu vou explicar o motivo. Eu também muitas vezes contraindico. Faz uma cirurgia que a gente chama de Eden Ibnet. O que é isso? É um nome também, em que a gente tira o enxerto do ilíaco, porque os epiléticos, normalmente, eles fazem grandes lesões ósseas, enormes lesões ósseas, diferentes, porque como é que eles luxam? Eles luxam de uma maneira muito violenta com a contração muscular. Isso faz lesões ósseas enormes. Normalmente, eles precisam da cirurgia óssea. E aí tudo levaria a crer, ótimo, se ele precisa da cirurgia óssea, vamos fazer o Latarjet. Mas não, neles, a principal indicação é o Eden Ibnet, em que a gente tira o ilíaco e a gente faz exatamente essa recomposição, vamos dizer assim, dessa perda óssea da glenoide com o ilíaco e fixa com parafuso. Mas por que não o Latarjet? Porque normalmente, lembrar, o epilético, diferente de uma luxação normal, como eu expliquei, ele não desloca o ombro em abdução e rotação lateral com trauma. Ele desloca por contração muscular com o braço junto ao corpo. E uma das características, para quem não sabe sobre a cirurgia de Latarjet, e depois vai ler, porque vale a pena, um dos efeitos, vamos dizer assim, que faz com que essa cirurgia funcione é um efeito que a gente chama de efeito Sling. Por quê? Quem está inserido no processo coracode, tendão conjunto, eu pego o processo coracode junto com o tendão conjunto, boto na borda anterior da glenoide. Isso faz com que ele seja um anteparo, principalmente quando o braço está nessa posição. E o epilético não precisa disso, porque ele luxa com o braço lá do corpo. Por isso que um enxerto mais robusto de ilíaco muitas vezes é melhor nesse paciente. Mas eu não digo que isso deveria ser uma regra. Se eu já fiz em epilético Latarjet, já. Aquele epilético que tem uma lesão óssea pequena, apesar da maioria dos epiléticos terem lesões ósseas muito grandes. Lesões pequenas, e lembrando que o epilético, na verdade, nenhum tratamento é bom. O melhor tratamento é ele controlar as crises convulsivas. Ponto. Controlar. Se não controlar isso, nada é bom. E aí vamos para a reabilitação. Eu falo a mesma. Então eu continuo, sempre que eu vou falando, como eu falei para o meu paciente, sobre uma cirurgia versus a outra, e aí como é que eu termino a minha conversa? Olha só, apesar de eu ter te falado que essa cirurgia de Latarjet não ser uma cirurgia anatômica, uma cirurgia um pouco maior, o pós-operatório, na verdade, é muito mais rápido. Aí ele fala, mas poxa, doutor, cirurgia aberta mais rápido? Sim, porque essa aqui eu dependo de consolidação óssea, essa aqui eu dependo de cicatrização ligamentar. Isso aqui é mais rápido. Mas, poxa, você vai abrir meu ombro? E aí, o que a gente corta quando abre o ombro? Na verdade, eu corto basicamente a pele e a gente faz um split horizontal no subescapular, ou seja, as fibras do subescapular, esse é o subescapular. A gente faz um corte horizontal no sentido das fibras. Ou seja, ele pode, em teoria, mexer no dia seguinte. A gente não faz uma tenotomia do subescapular, ou seja, a gente não corta ele. A gente faz no sentido das fibras musculares, não é nem tendão. A gente abre uma janela, olha a glenoide, bota o enxerto. Então, o pós-operatório da cirurgia de Latarjet é mais rápido. Ele precisa de ficar de tipo, eu coloco, como é que eu faço? Cada um varia e tal. Eu gosto de falar, usa tipóia 3 semaninhas, 3 semanas por uma questão de conforto, por uma questão, lembrar que a gente reposicionou o tendão conjunto. Então, eu não quero que ele fique
fazendo muita força de extensão do cotovelo. Eu não quero que ele pegue peso, né? Porque a gente reposicionou, porque isso pode fazer uma tração. Mas ele pode, sim, mobilizar o cotovelo passivamente? Pode, se quiser. Ele pode, em teoria, poderia fazer uma elevação? Eu não faço. Por quê? Eu gosto de. É uma cirurgia aberta, fazer hematoma. Então eu falo o seguinte: vamos combinar o seguinte: você vai ficar 3 semanas de tipóia, eventualmente 4, mas 3 é o suficiente para mim, na cirurgia de latargia. Nas primeiras 2 semanas, que é quando eu tiro os seus pontos, não se preocupe em fazer nada, gelo, analgesia, mão, não deixar inchar a mão. Pode todo dia esticar o seu cotovelo para não fazer rigidez de cotovelo. Vá assistir televisão, tira a tipóia, estica o bracinho e fica lá assistindo 1 hora do teu filme. Aí vai levantar, bota a tipóia. Tirou a tipóia com 3 a 4 semanas, mobilização, sem medo, sem medo. Porque... Ativa? Ou você não, coloca como passiva e ativa assistida. Ativa assistida Isso. também. Ativa Okay. assistida sem problema nenhum, simplesmente por uma questão de conforto. Se ele conseguisse, ele até poderia fazer ativação muscular. Tá? É diferente do meu reparo artroscópico. Assim, voltando. E o Latarjet fala assim, não, mas Márcio, quando é que eu posso voltar a jogar bola? Quando é que eu posso voltar a lutar? Uma cirurgia de Latarjet, com 3 meses e meio, 4 meses, se ele me ligar, doutor, eu joguei bola hoje, eu vou dormir tranquilo. Eu vou jogar bola hoje à noite. Se eu fizer agora, vamos falar do reparo cápsula labral artroscópico. Se o paciente fala assim, doutor, 4 meses de operado, eu estou indo para uma partida de futebol, lá no que eu marquei de um campeonato, eu não vou dormir. Você está entendendo? Então, isso também deve influenciar até a indicação. Quem que a gente está lidando? Se é um atleta que vive disso, olha, eu vivo disso, eu sou jogador de futebol, eventualmente ele teria até uma indicação de reparo cápsula labral. Mas não, Márcio, eu não posso, se eu fizer um reparo cápsula labral, como é que é o pós-operatório? Você vai me deixar de tipóia as mesmas 4 semanas, eventualmente eu deixo 6. Quando que eu deixo 6? Frouxidão ligamentar excessiva, cápsula que na hora da cirurgia não é uma cápsula de qualidade boa. São pacientes que eventualmente a gente segura mais. Aí tira a tipóia, vai fazer a mobilização, aquela coisa, recuperação de arco de movimento. Depois da recuperação de arco de movimento, com mais ou menos 3 meses, já pode começar, diferente de manguito grande, a gente já pode fortalecer um pouco antes, quando é reparo de cápsula e ligamento. Com 3 meses vamos fortalecer, aí depois vai para a propriocepção. Mas o retorno ao esporte é um nível, vamos dizer assim, é uma coisa mais exigente, que use o braço, no mínimo 7, 8 meses. Não estou falando que ele não vai na academia antes, eu não estou falando que ele eventualmente não vai bater uma bola de tênis com 6 meses aqui embaixo. Eu estou falando, vamos dizer assim, eu estou querendo comparar procedimentos para uma pessoa que fala exatamente, Márcio, já que eu operei, eu quero ter o melhor também na minha reabilitação e a minha melhor chance de sucesso. No Latarjet eu vou dormir tranquilo. No reparo cápsula labral artroscópico, se eu estou falando do paciente com instabilidade, gente, não é a prima luxação, só para não confundir. Instabilidade, já teve vários episódios. Essa é a grande diferença. Então, como eu falei, terminando a minha conversa com o paciente, eu falo, olha, teve aquele lado ruim todo, lembra do Latarjet que eu falei? Chance de lesão neurológica, chance disso, cirurgia. Mas, meu amigo, você quer o quê? Quer voltar em 4 meses? Você vai voltar. Essa aqui vai demorar um pouco mais. Então, assim, são pós-operatórios diferentes e objetivos diferentes e, eventualmente, resultados diferentes. Tá? O que é resultado diferente também? É muito comum, quando a gente pega a literatura e observa lá um trabalho científico dizendo, olha, a minha taxa de recidiva com reparo cápsula labral artroscópico é de 7%, ou de 4%, que é uma taxa baixa, 4%. Muitos dos pacientes que não recidivaram, na verdade, são pacientes que têm algum grau de apreensão e que eles deixaram de fazer a atividade que eles gostavam. Eles deixaram de jogar o vôlei, eles deixaram de jogar o futebol. E aí, na verdade, essa taxa de recidiva, ela só existe, ela só é baixa porque o paciente ele mudou o hábito de vida dele. Ou seja, será que é isso também que a gente quer para os nossos pacientes? A gente também quer dar uma cirurgia que não só ele não tenha recidiva num cenário de baixa demanda, mas também num cenário de alta demanda. Então, isso tudo é conversado. E cada vez mais o mundo está se curvando que para as cirurgias ósseas você vai dar esse cenário de que se você quer uma alta demanda, num cenário de instabilidade,
eventualmente, obviamente, como eu estou falando, a gente vai ter que avaliar a tomografia, eventualmente, ressonância, perda óssea, lesão de Hill-Sachs, é muito grande, não é muito grande. Então, tudo isso é conversado. Se a gente tivesse essa mesma live, D'Angelo, em 2010, a gente já está falando só de reparo artroscópico, reparo artroscópico, reparo artroscópico. E se a gente estivesse fazendo essa live em 1997, a gente só ia estar falando de reparo aberto, cápsula labral, reparo aberto, cápsula labral. E se a gente voltasse em 1960, ia fazer você falar da cirurgia de Latarjet, que hoje está sendo falada, entendeu? Ou seja, a medicina é isso. Sensacional. Né? É uma coisa engraçada. Então, ou seja, o lado bom de hoje é que a gente está cada vez mais com informações, com mais informações para tentar maximizar resultado, maximizar satisfação do paciente. Satisfação. Que você sabe mais do que eu, com toda a sua relação, vamos dizer assim, com pesquisa clínica, que satisfação é fundamental, né? Não basta você ter uma imagem que está cicatrizado, ou o braço não sai do lugar, mas o cara tem artrose, ou não sai do lugar, mas ele tem dor, ou é o que eu falei, ou não sai do lugar, mas ele não faz nada, fica com o braço aqui do lado do corpo. Ele não tem satisfação, entendeu? Pesquisa Mais ou clínica a menos gente isso. considera. Exato, perfeito. Em pesquisa clínica a gente considera todos os desfechos que são autorrelatados pelo paciente. Então, dependente do que seja, pode ser funcionalidade, pode ser qualidade de vida, a satisfação propriamente dita, tudo que é autorrelatado, são os PROMs que a gente coloca, a gente considera mais importantes, claro, do que desfechos biológicos, né? Ou desfechos de imagem, enfim, perfeito, é isso. Muito Exatamente. bem entendido, muito bem entendido. Ó, a Rita, inclusive, a Rita, fisioterapeuta, nossa, também, obrigado, Rita, por estar aqui. Eu mal estou conseguindo acompanhar aqui as colocações, estou vendo que tem pacientes aqui meus, inclusive. Márcia, obrigado pela presença aqui, paciente minha. Ó, D'Angelo, pergunta para o Márcio, no caso do paciente que é trabalhador, mas que não trabalha com grandes amplitudes, porém com grande demanda de força. Então, o trabalhador ele não tem uma grande amplitude de movimento, mas ele faz muita força. Ele indicaria Latarjet? Está perguntando aqui. Não, eu não acho que isso seria uma indicação absoluta porque sim, eu acho que esse ponto que ela trouxe é trazendo a mesma discussão. Tem cenários em que a condição da lesão ela é ideal para um reparo de bancar, como eu falei, ou seja, não tem muita lesão óssea, mas a atividade do paciente joga ele para outra cirurgia. Não enxergo que se é uma atividade de força com o braço, vamos dizer assim, abaixo dessa linha de 90 graus, não envolve abdução e rotação externa, não envolve esporte, não é um esporte de contato, ou seja, aqui é trabalho, não é esporte, não tem contato, teoricamente, com uma outra pessoa. Não, eu não enxergo que seria, vamos dizer assim, uma contraindicação se ele tem o cenário ideal do ponto de vista de lesão, de imagem, a um reparo artroscópico. Não. O reparo artroscópico, se estiver bem indicado, no sentido, não tem uma lesão óssea considerável, está bem indicado também. Eu não enxergo isso como uma indicação, vamos dizer assim, de eu colocar minha balança para o outro lado. Se ele trabalha com. Vou carregar a sacola pesada aqui do lado do corpo. É isso que a gente tem que conversar. É diferente do cara que vai pegar, de repente, sei lá, 5 quilos, 10 quilos de cimento e vai ter que fazer esse movimento. Aí já é outra história. Aí a gente conversar com o paciente, meu amigo, você vai fazer isso com o teu braço? Vai pegar o peso aqui atrás e vai. Aí esse aqui, aí eu já jogo a minha balança para o outro lado. Então, é individualizar cada caso, né? Lembrar que essa é a posição de risco sempre. Posição de risco, né? É porque a gente está falando aqui, gente, como eu falei, do mais comum, que é a instabilidade anterior, a gente está falando de instabilidade anterior, né, a isso. Isso. Traumática. E assim, tem todas as outras nuances aí que vão caminhando junto. Perfeito, perfeito. A minha pergunta para você agora, Márcio, vai ser relacionado a um pré-cirúrgico que você consideraria ideal. Mas vou contextualizar algo aqui para você, veja bem. Muitas vezes, isso a ciência prova, não é só o que a gente habitualmente vê muitas vezes no consultório, que realmente não faz diferença, dependendo do tempo que o paciente tem, inclusive, para realizar essa, vamos dizer assim, essa preparação, já tendo indicado a cirurgia pelo médico, essa preparação, a gente tem comprovação científica de que muitas vezes não muda qualquer desfecho, pelo menos aqueles clinicamente mais importantes, não são modificados, no mínimo, não a médio e longo prazo.
a partir da realização dessa preparação pré-cirúrgica. É claro, volto a dizer, depende muito do tempo que existe a disponibilidade para a realização desse tratamento. Tá? Porque muitas vezes esse tempo entre a indicação e a realização do procedimento, ou mesmo entre a lesão, a indicação e o procedimento, esse tempo muitas vezes é crucial, é parte do prognóstico, é parte do sucesso ou não, né, de aumentar ou não a probabilidade de sucesso. Para muitas cirurgias é assim, para outras nem tanto. Então é para te deixar bem à vontade, porque a gente tem informações que muitas vezes não tem necessidade, mas para outras cirurgias tem alguns desfechos que sim, que se mostram, volto a dizer, dependendo do tempo que a gente tem para fazer esse trabalho pré-operatório, tem algum desfecho melhor, tá? Clinicamente importante, inclusive. Então eu te pergunto, para esses casos, esses principais, fica a tua escolha realmente aí o cenário, mas você considera que faz alguma diferença esse cara chegar no teu consultório, você indicar a cirurgia, mas falar assim, olha, faz 6 semanas de tratamento fisioterapêutico com ênfase em força, faz diferença isso para o que você considera? Seria a pergunta assim, qual é o teu pré-cirúrgico ideal? Entendi. Não, para instabilidade não, normalmente não são pacientes que chegam com rigidez. Não faz tanta diferença. O que faz diferença se você fizer algo antes é para ele, vamos dizer assim, para quando ele estiver no pós-operatório, que eu acho muito interessante, é o conhecido. Eu falo para o meu paciente o seguinte, às vezes ele fortalecer antes, é só para ele saber o que espera ele depois. Ele fazer determinados exercícios, é saber o que espera depois, não ser o desconhecido. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, bem pragmático para resultado e tratamento, pouco influencia. Diferente de um paciente com uma lesão do manguito rotador, que chega para você com rigidez do ombro e que você vai fazer um reparo tendinoso, é melhor fazer num cenário em que ele tenha um bom arco de movimento. Porque como o pós-operatório vai ser imobilização nesse reparo tendinoso, por exemplo, de manguito, você não quer que ele entre devendo. Você não quer, vai entrar devendo, ele já... A não ser, obviamente, casos de lesão traumática, que o quanto antes melhor. Então, assim, para a instabilidade do ombro, não, uma dica. Qual que é o clássico do exame físico do paciente com instabilidade? Ele fazer tudo do lado do corpo antes de operar. E se você fala assim, fizer a manobra de apreensão anterior, que é essa manobra que a gente faz abdução e rotação lateral de 90 graus, ele fala, opa, vai sair do lugar meu ombro. Não faz isso não, Márcio. Tá? Uma dica. Mas do lado do corpo, ele tem rotação lateral normal. E muitas vezes esses pacientes são frouxos. Ele tem até uma rotação lateral exagerada, maior que 85 graus. 80 graus, 90, e aí vai. O paciente, por exemplo, eu tenho estabilidade do meu ombro direito. Meu ombro esquerdo eu rodei externo 80 graus, do lado do corpo. O meu ombro direito eu fui rodar 40 graus, do lado do corpo. E não vai. Normalmente, isso significa uma apreensão com o braço ao lado do corpo. O que significa isso? Que, na verdade, é uma defesa dele, que vai sair do lugar mesmo do lado do corpo, e não nessa posição. E o que isso se traduz? Normalmente associado a lesões ósseas grandes. Você vai fazer uma imagem, eu já aviso o paciente, quando eu examino, olha, eu já sei que eu vou pedir uma imagem, vai vir uma lesão óssea grande. Porque não é para você ter apreensão com o braço, não é para você ter essa rigidez do lado do corpo. Qual que é o diagnóstico diferencial? É a artrose do ombro. É aquele cara que chega no teu consultório e fala, não, doutor, meu ombro sai do lugar há 20 anos. Aí você vai examinar, já não roda mais externo. Aí, às vezes, já é artrose, entendeu? Aí já é a sequela dessa história, entendeu? Então, ou seja, respondendo a tua pergunta, não, esse preparo pré para instabilidade não é tão decisivo que nem eventualmente para uma artroplastia, para um reparo de manguito, eventualmente para uma capsulite que você, infelizmente, teve que indicar um tratamento cirúrgico. Então, acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Você colocou muito bem, inclusive, sobre esse pós-operatório inicial, você fez uma progressão aí do movimento, etc., que pode fazer. Para a gente ser mais categórico, mais pragmático até aqui nessa situação, diz para mim, Márcio, assim, o que você me diria, D'Angelo, estou te encaminhando aí o paciente, ele não pode fazer, pelo menos assim, me diz um movimento ou uma amplitude que você faria questão de lembrar. Sim, D'Angelo, ele fez letargia,
E ó, não faz extensão. Ó, fiz um reparo posterior de cápsula, não faz extensão. Ó, não faz uma abdução assim, pelo menos até. O que você faria questão de lembrar para o fisioterapeuta no pós-operatório? Pelo menos um Para o item. Latargia, que é uma coisa muito comum em todo pós-operatório de ombro, é cotovelo e eventualmente com pezinho. Então, é a única coisa que, por incrível que pareça, é a única cirurgia que eu não faço. Peso, flexo extensão. Por conta do posicionamento que a gente fez do nosso enxerto. Isso nas primeiras 6 a 8 semanas. Porque com 8 semanas já tem calo ósseo, entendeu? Depois de 2 meses, já pode progredir. Reparo artroscópico é a posição de risco. É querer ganhar. Na verdade, vamos falar diferente. Para o reparo artroscópico, outro dia eu estava conversando isso com uma fisioterapeuta que me perguntou. Eu sou conservador no reparo artroscópico. Eu prefiro que o meu paciente. Isso é outra coisa que eu falo. Olha só, você vai penar no teu pós-operatório para ganhar arco mais do que eventualmente você vai ver pessoas que operaram. Porque eu vou te segurar mais. Eu quero que faça uma super fibrose ali. E aí, óbvio que eu avalio meu paciente. Não é o braço dominante. É um advogado, é um economista. Eu falo, e se você perder 10 graus de rotação lateral, principalmente essa aqui, você vai ficar chateado? Não, de jeito nenhum. Então, assim, porque isso pode acabar acontecendo? Porque eu gosto de fazer um reparo bem forte, bem apertado, e eu sou bem conservador. Porque a taxa de recidiva tem se provado que no longo follow-up do reparo artroscópico, ela não é tão baixa. Então, a gente tem que maximizar o nosso resultado. O que é maximizar? Um bom reparo. Um bom reparo. E 2, uma boa reabilitação. Não ser agressivo na reabilitação de partes moles. Não ser agressivo. E falar para o paciente, fique calmo, você vai recuperar o seu arco. Fique calmo, não existe fazer, sabe? A não ser que, óbvio, que evolua para uma capsulite pós-operatória, que é raro no pós-operatório de estabilidade, ou se você, por alguma questão técnica, fez alguma coisa muito errada, do ponto de vista que tem material solto na articulação, eu estou falando para o básico. Então, assim, eu sou bem conservador. Latargia, não, mais agressivo. Eu prefiro que esse aqui demore. Demora, vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. De propósito, se você faz um reparo capsulabral, que o paciente recupera todo o arco de movimento em 2 meses, 1 mês e meio, cuidado, alerta. Sinal de alerta. Essa cápsula, entendeu? Não é para ser assim. Para ter o bom resultado, pelo menos na minha prática, tá? Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é minha experiência pessoal, não necessariamente vai refletir a verdade de todos os cirurgiões de ombro aqui que trabalham. Então, assim, pelo menos na minha prática, eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, tá? É mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito, legal. É, e você chegou até a falar aí de um alerta, então já vou aproveitar que você levantou a bola. Estou fazendo, então, o tratamento fisioterapêutico, ele está lá no meu consultório. Quais seriam os sinais e sintomas, Márcio, de alerta para mim, que eu notaria? Então, realmente pode ser um sinal, pode ser um sintoma, para que eu dissesse assim, ó, só volta aqui depois de ir para o Márcio. Você vai sair agora, liga agora para o Márcio, liga lá para a secretária para Tá. marcar uma consulta com ele. Estamos suspendendo temporariamente a fisioterapia até um parecer do seu cirurgião. Que sinais seriam esses? Então vamos lá. Importante. Pós-operatório de instabilidade, diferente de manguito, não é um pós-operatório tão doloroso. Então, se o paciente está com 2, 3 meses, começa a ter uma dor que não tinha antes, ou seja, não é para doer, não é para ter dor, uma dor que não tinha, alerta, tá? É, o outro alerta seria você ter ganhado algum arco e ele de repente regredir muito. Outro alerta, não é para acontecer isso, não é para acontecer isso, tá? E assim, basicamente isso seria relacionado à dor e arco de movimento. Lembrar que assim, o outro alerta é o paciente. É o paciente com 6 meses de operado, com 9 meses de operado, que é a pior coisa que um cirurgião pode ouvir. Márcio, eu fui me espreguiçar, eu acho que meu braço, ele foi e voltou. Se ele falar isso, pode ter certeza, foi e voltou. Foi e voltou. O pior vai acontecer, entendeu? Daqui a pouco. Isso não tem jeito. Mas aí não adianta propriocepção, fortalecimento. Não adianta. Vai Concordo, acontecer. concordo. Vai acontecer. Isso é questão de tempo. Tudo como é questão de tempo. Concordo.
concordo, verdade. E pegando, ainda voltando um pouco, lá no procedimento cirúrgico, tem alguma coisa muito promissora em relação à tecnologia para o ato cirúrgico, para o conforto maior do cirurgião, né, em relação à visualização, o procedimento em si, ou algo que reduza o tempo de cirurgia, ou que permita a distância, a robótica? O que está vindo aí de novo, ou o que já está Não, consolidado? olha, bom, quando a gente faz o reparo de ligamento, é sempre artroscópico, é raro ter uma indicação aberta. A cirurgia de latargia, como eu falei para vocês, ela tradicionalmente é aberta, sofreu modificações, e aí começou então a surgir a tentativa de fazer ela de maneira artroscópica, tá? E hoje a literatura é clara, e eu também posso dizer isso, em que não há grandes vantagens, só para todo mundo entender, da cirurgia artroscópica de latargia. A literatura já mostra isso, e por quê? É fácil a gente entender. Quando a gente compara um reparo de manguito aberto do artroscópico, qual que é a grande diferença? Para eu fazer um reparo aberto de manguito, normalmente eu tenho que desinserir o deltoide, eu acesso o deltoide, tá? E eu tenho uma visão muito estreita do que assim, não é uma visão tão ampla. Se eu boto a câmera, eu consigo ver muito mais o reparo do meu tendão e eu não desinsiro o deltoide, eu consigo tratar muito mais. A cirurgia de latargia, lembra que eu falei? Na cirurgia aberta, eu corto pele e faço um split do subescapular. Na cirurgia artroscópica, o que se faz? Vários portais e um split do subescapular. Ou seja, a invasão do ponto de vista, vamos dizer, no tendão subescapular, que seria o grande diferencial, é a mesma. É a mesma. Pelo contrário, fazer isso de maneira artroscópica é muito mais difícil. Exige uma curva de aprendizado, algo gigante, que cada vez mais as pessoas no mundo inteiro estão desistindo. Então, assim, eu não acho. Então, e a literatura mostra também que não é tanta diferença. Então, resumindo, fazer uma cirurgia de latargia aberta artroscópica, ok, bem feito, não faz diferença. A robótica, para a instabilidade do ombro, ainda não é algo que surgiu. Eu parei de falar, não vai surgir, ou não vai, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu jurava algumas coisas que, não vai, isso não vai vingar, e aí vem e vinga, né? Então, assim, mas é isso, o que a gente tem é isso. E como eu falei, a gente falou muito dessas duas cirurgias, D'Angelo, não esquecer que existem outras cirurgias, outras técnicas, como a gente comentou também, que é tirar o ilíaco e substituir esse defeito pelo ilíaco. Existem outras técnicas, até do ponto de vista de reparo artroscópico, que vocês vão ouvir falar de reemplissagem, adicionar ao reparo de bancar, adicionar o reparo, o reemplissagem. O que é isso? Que é a gente cobrir o defeito de Hill-Sachs com a cápsula ali que está junto do infraespinhoso. Então, assim, existem nuances acerca de tudo isso, tá? Mas na prática médica hoje, de qualquer cirurgião, a dúvida que vai sempre ficar e que vocês vão ver, qualquer profissional de saúde, vai ser: fez essa cirurgia ou essa cirurgia? E lembrando, latargia, depois vale a pena dar uma lida lá nos artigos da Revista Brasileira de Ortopedia. Exige uma curva de aprendizado, tem que botar um enxerto na posição adequada, não pode, porque o problema do latargia é as complicações, se existem, são catastróficas. O bancar artroscópico, as complicações são: eu te operei e não deu certo, voltou a sair do lugar. É uma outra conversa. Aqui, se você faz bem, a chance de complicar é baixa. Mas quando complica, meu amigo, tem complicações graves, graves, graves. Perfeito. Márcio, quando o negócio é bacana, voa, voa. Já temos 60 minutos aí. Vou te fazer. Que incrível. Poxa, Legal. sensacional, sensacional. Bacana. Tua didática realmente é incrível, cara. É incrível. Não, prazer. Eu vou trazer uma questão, então, é a última aqui, que eu sempre peço para os convidados, então vou te pedir também. São 2 dicas de ouro do Dr. Márcio Cohen aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à estabilização cirúrgica de ombro. O que você tem para a gente? Então vamos lá. Mais uma vez, eu acho que é um tratamento em conjunto, é fundamental. Eu acho que, assim, de dica de ouro, quando a gente faz o reparo cápsula labral,
lembrar que não só eu estou tensionando o ligamento, não só eu estou apertando essa cápsula, como eu estou restabelecendo propriocepção. E aí o fisioterapeuta é fundamental de, no momento certo, que é quando o paciente já tem arco, fazer um belo trabalho de propriocepção. Isso para o reparo de bancar, clássico. Não é importante no latargia? Lógico que é importante, mas assim, são situações diferentes. Já na cirurgia de latargia, é uma cirurgia que, assim, no reparo artroscópico, conversar muito com o paciente, calma, vamos ganhar devagarzinho, passo de formiga, você vai ganhar lá na frente, isso vai ser bom para você. Essa rigidezinha inicial, isso vai ser bom lá na frente. Obviamente, desde que se recupere o movimento, desde que o paciente fique feliz com o resultado final. E no latargia, é o que eu falei, as nuances não são tão importantes assim, aí é seguir o protocolo tradicional, arco de movimento, fortalecimento, pode ser um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Pode ser um pouco mais agressivo, pode ser, não fica preocupado. Manda brasa. Porque se a cirurgia foi bem feita, já tem 2 meses, o enxerto já está lá provavelmente, obviamente não tem uma consolidação completa, nenhuma consolidação com 2 meses, mas já tem um calo ósseo suficiente para a gente dar uma mobilizada boa, vai sem medo, não é para soltar nada. Se soltar, não tem culpa aí de ninguém, entendeu? Não é para soltar, entendeu? Essa eu acho que vamos dizer assim, é o caminho. Maravilha. Márcio, uma vez mais, muito obrigado de coração, cara. Você aceitou, assim, de bate-pronto o convite para estar aqui. E, é sempre um tempo, à noite, cara, que a gente para estar com a família, depois de um dia cansativo, às vezes para vocês de centro cirúrgico e tudo. Então, topar estar aqui com a gente, sensacional. As tuas explicações, certamente eu não sou o primeiro a dizer isso, as tuas explicações são incrivelmente didáticas, compreensíveis, de fácil acesso. Como eu disse, eu estou com pacientes aqui, talvez tenham pacientes teus também aqui acessando. Eu vi que tem alguns meus aqui e que já estão, eu estou vendo que estão me mandando mensagem até, já estão me mandando mensagem fora daqui, te elogiando também, tá? Elogiando as tuas explicações. Eu agradeço. Espetáculo. Tem pacientes que estão se recuperando de latargia, inclusive. Então, muito elucidativo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado a todos também, claro, pela presença aqui, por prestigiarem. Tem amigos muito queridos aí que prestigiaram, fisioterapeutas, médicos, inclusive. E especialmente, claro, para você, Márcio. Uma honra, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, boa noite para todos. E para mim é um prazer, é o que eu falei, bate-papo informal é o melhor que pode existir. E essa inteira... não dá para comparar. Às vezes a gente senta em congresso, ou então é tanto webinar, atividade online, bater papo assim é muito melhor, né? Eu acho que é legal, né? Maravilha. A gente se cruza lá no Into, toma um café lá, bate um papo. Fica com Deus. Grande abraço. Obrigado. Saúde a todos aí. Até a próxima. Abraço. Tchau. Valeu.